do Pai. Aprendo a ser forte como sou. Em nome da Mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do Irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é Mãe, Pai, Filho, Irmão Celeste. Ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Uou! Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui nos nossos estúdios, hoje com a presença aqui ilustre de Tim e Vanessa cantando pra gente, né? Muito obrigado, Tim, muito obrigado, Vanessa. Assine o canal de Tim e Vanessa, Tim e Vanessa, músicas espíritas maravilhosas. Essa moça canta como um roxinol. Mas hoje nós temos uma palestra muito especial. Uma palestra também porque é uma palestra entrevista. E para essa entrevista nós convidamos aqui um convidado, ele é facilitador do curso de Aprendizes de Evangelho do Grupo de Estudos Espíritas, Dr. Eduardo Monteiro. Então nós gostaríamos aqui de chamar aqui para os nossos estúdios, né, aqui o Sérgio. Sérgio, você pode, por favor, aqui estar aqui conosco, por gentileza, e dar o seu alô aqui para a gente? Olá, Sérgio, tudo bom? Muito bom dia, boa tarde, boa noite aqui a você também, a todos aqui os internautas. Muito obrigado também aqui pela sua presença, pela sua atenção. É um grande prazer aqui estarmos falando a respeito de Jesus e compartilhando um pouco com vocês. É uma boa palestra e entrevista aqui para todos nós. Muito legal, Sérgio. Tá? Um grande prazer também estar aqui com você e com todos aqui os internautas, né? Mas me diga uma coisa, o curso de Aprendiz de Evangelho, ele é uma prática comum, faz parte do movimento espírita? Conte pra gente um pouquinho disso. Bom, na verdade, as escolas de Aprendizes de Evangelho, elas são, de um certo modo, até um pouco antigas. Elas foram criadas pelo comandante Edgar Armond em 1936, né? O comandante Edgar Armond é bastante conhecido no movimento espírita por uma das suas obras, né? Ele tem diversas obras, mas a mais conhecida é Exilados de Capela, um clássico, né? Dentro aqui do espiritismo. Mas ele também foi o criador da FESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele foi também o idealizador da USE, que é a União das Sociedades Espíritas, da Aliança Espírita Evangélica, enfim, é um homem com uma atuação aqui bastante interessante, bastante importante. Muito bom, Sérgio. Bom, olha, aqui nós temos algumas perguntas de internautas que nos encaminharam. Gostaria de falar então como aqui da Rita, lá de Ribeirão Pires, né? A Rita, ela nos pergunta aqui o seguinte: olha, o Kardec ele se interessava por esse estudo bíblico, por esse estudo do Antigo, do Novo Testamento, né? O que nós podemos aprender com isso, Sérgio? Não tem a menor dúvida. Olha, Rita, se a gente tem uma ideia, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o que o Kardec fez? Ele pincelou diversos textos do Novo Testamento, até alguns pequenos trechos do Antigo Testamento. Ele compilou, organizou esses textos e fez comentários a respeito deles. Convidou espíritos também, na verdade, ele vinha colecionando depoimentos de diversos espíritos a respeito de muitos temas que ele vinha publicando na Revista Espírita, né? São diversas publicações, durante muitos anos ele manteve a Revista Espírita. Ele pincelou alguns desses textos que comentam exatamente trechos do Evangelho e colocou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele já se debruçava a respeito dos textos evangélicos, sim, sem dúvida alguma. Se a gente for notar, no Evangelho segundo o Espiritismo, a maior parte dos capítulos, elas estão assentadas, estão comentando partes do Sermão do Monte. Né? O Sermão do Monte, nós temos aquela parte das bem-aventuranças, e depois temos diversos tipos de outros versículos do Sermão do Monte, que estão lá em Mateus, desde o capítulo 5, capítulo 6, até o
início do capítulo 7, segundo alguns autores, todos esses ensinamentos, eles fazem parte aqui do Sermão do Monte. Então, Kardec, ele comenta tudo isso e isso demonstra o grande interesse, na verdade, é a base. Nós somos espíritas cristãos e não poderia ser diferente, não é? Exatamente, Sérgio, mas existem algumas outras obras em que o Kardec ele se debruça sobre esses textos assim do Antigo, do Novo Testamento, né? Como é que é isto? Olha, Sérgio, olha, Rita, para se ter uma ideia, Kardec dava tanta importância a isto, não é à toa que ele escreveu uma obra inteira em cima de um dos livros do Antigo Testamento, que é a Gênese. Então, né, na Bíblia, a Bíblia nós temos aqui o livro de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, e Kardec ele escreve uma obra inteira a respeito disto. Né? Outra obra, O Céu e o Inferno. A gente vem com entendimentos equivocados a respeito de um Deus punitivo, um Deus juiz, né? Um Deus que pune, um Deus que castiga, que cobra, que é um entendimento equivocado durante vários séculos do modo como se lê a Bíblia, de um modo fundamentalista, em cima daquilo que está simplesmente escrito, mas sem olhar o espírito da letra, sem olhar o que está por trás da letra, como dizia Paulo, né, que a letra mata e o espírito vivifica. Então a gente precisa aprender a olhar um pouco de por trás da letra. E Kardec ele escreve o quê? O céu e o inferno. O céu e o inferno ele vai mostrar que o céu e o inferno não são aquelas regiões geográficas, uma fica em cima, outra fica embaixo, mas sim o céu e o inferno, ele é um estado de espírito que para onde nós nos transportamos, nós aqui em espírito. Então é muito importante o estudo evangélico e bíblico, e Kardec ele faz esta decodificação a respeito desse entendimento ainda equivocado que nós temos sobre esse olhar mais fundamentalista do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? E não só Kardec, né? Se a gente for observar, por exemplo, Emmanuel, naquela série de livros que ele escreve, depois que ele escreve os romances históricos, né? Olha só, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, são todos romances históricos que estão aqui ambientados exatamente naquela época do cristianismo primitivo, desde quando Jesus esteve aqui conosco e um pouco depois. Depois, Emmanuel ele vai escrever uma série de livros que é da série Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Caminho, Verdade e Luz, Vinha de Luz, né? Todo mundo, né, acaba tomando conhecimento desses textos, desses estudos que o Emmanuel faz de um modo ou de outro, seja comprando esses livros ou naquelas filipetas que a gente recebe nas portas, né, quando a gente adentra sempre uma casa espírita, sempre tem aquelas filipetas com ensinamentos. O que acontece? O Emmanuel ele coloca um versículo do Antigo Testamento ou das cartas de Paulo, ou até mesmo do Antigo Testamento, e ele dizipa aquele texto, aquele ensinamento, ele está zipado. Ele vai descompactar, fazendo um comentário entre vários comentários possíveis a respeito daquele versículo. Então, nós podemos ver que o entendimento e o estudo bíblico e evangélico, ele faz parte da doutrina espírita, mesmo que a gente não diga isso de uma maneira tão expressa, mas a prática é muito comum no movimento espírita ou dos autores, né, dos estudiosos, aqueles nossos mestres com quem nós contamos aqui para o nosso melhor entendimento a respeito dos ensinamentos aqui de Jesus, tá bom? Ok. Olha, Sérgio, o Vitor de Mauá, ele diz o seguinte: nossa, a Bíblia parece um livro muito hermético, muito grosso e com uma linguagem muito estranha, né? Como que a gente pode facilitar esse nosso entendimento, ter um contato um pouco mais amigável com o texto bíblico, né? Vamos lá. Como é que a gente pode explicar isso aqui, Sérgio? Olha, Vitor, o que a gente pode dizer? Me lembro que aqui lá no livro de Gênesis,
lá no capítulo 4, lá no item 6, Kardec ele escreve o seguinte, ele diz assim: a Bíblia encerra fatos que a ciência não pode hoje aceitar, e outros que parecem estranhos porque resultam de costumes que já não são os nossos. O que o Kardec ele quis dizer com isto? O que ele está dizendo com isto? Porque nós temos um olhar sobre a Bíblia, sobre os textos bíblicos, de pessoas do século XXI, uma cultura ocidental, enquanto lá toda aquela contextualização se dava num ambiente oriental, de há 2020 anos atrás. Era uma sociedade basicamente rural e nós estamos numa sociedade urbana do século XXI, sul-americanos, no caso nós aqui brasileiros, e com um olhar muitas vezes de classe média, são costumes, são hábitos totalmente diferentes. Então, se a gente não fizer um transporte para aquela época, se a gente não entrar no túnel do tempo, quando eu era mais garoto, havia um filme, um seriado, né, uma série que se chamava O Túnel do Tempo. E dois cientistas, eles entravam no túnel e se transportavam para ambientes aqui do passado e acabavam vivenciando as situações. E lá, nesse filme, fica nítido que os costumes, os hábitos, os pontos de vista, eles são muito diferentes dos nossos. Se a gente não entender esse contexto, se a gente não se transportar para lá e não entender as questões históricas, sociais, econômicas, religiosas de um povo do Oriente Médio de há 2020 anos, nós vamos estar enviesando o nosso entendimento e muito dos ensinamentos que são passados aqui, aqui na Bíblia, seja no Antigo e seja no Novo Testamento. É exatamente isso que o Kardec diz, né? Eu separei até um outro trechinho aqui, onde ele diz o seguinte: a alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sobre o seu véu sublimes verdades. Opa, então quer dizer que existem verdades, elas estão ocultadas por um véu, né? E que tem muita alegoria. Ele diz o seguinte: que se tornam claras desde que se desça ao âmago do pensamento, pois logo o absurdo desaparece. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Bom, existem várias técnicas, né, Vitor, de leitura, de entendimento do texto evangélico, do entendimento bíblico, que nós podemos, inclusive, transportar para fazer a leitura dos textos espíritas, né? Por exemplo, né, nós temos aqui algumas dicas. Se a gente consegue identificar 4 grandes grupos que estão presentes no Novo Testamento, né, nos textos evangélicos, no texto do Evangelho é nítido isto, os biblicistas nos ensinam. Olha, vamos separar 4 grandes grupos. Quais são eles? Nós temos o grupo dos antagonistas, a turba e a multidão, temos os discípulos e temos os apóstolos. Quem são os antagonistas? Os antagonistas são aqueles que se opõem às verdades do amor, à mensagem de Jesus. É aqueles que combatem Jesus, né? O que é combater o Jesus? A simbologia de Jesus na Bíblia sempre é a vida, sempre é o amor, né? Então, combater Jesus é combater a vida, é combater o amor. Olha só um exemplo, por exemplo, Herodes, né? Herodes, ele era o rei, né? Era o rei judeu da Judéia e iria nascer, né? Está lá no Evangelho de Mateus, né? Iria nascer um novo rei, né? Tem a anunciação, né, da vinda do Jesus, do Messias, e pelas profecias, né, esse Messias ele iria ocupar o trono, ele seria um novo rei. Né? O que Herodes manda fazer? Aí você tem lá o massacre lá dos primogênitos, né? Manda matar todos os primogênitos e tudo mais. Simbolicamente, isso significa que você está se opondo a uma ideia de amor, de uma ideia de fraternidade, que é o que Jesus vinha trazer aqui dentro da sua vida. Então, eles são antagonistas. Nós temos a turba, ou a multidão. Então, muitos textos a gente olha, não é, e enxerga lá a turba, a multidão, e Jesus, né, vinha cercado por uma turba. Né? Quem que é a turba e a multidão? Bom, a turba e a multidão são aqueles que amam aquela mensagem que Jesus
profere. Eles se encantam com as palavras de Jesus. É lindo o que ele fala, mas ela não se compromete, ela não se modifica. Chega em casa, está quebrando o prato na cabeça do marido, o marido batendo na mulher, um fala qualquer coisa, você já responde e você não se compromete. Você tem só uma adoração por uma mensagem que foi dada. Esta é a turba. Nós temos os discípulos já não. O que é um discípulo? É um aprendiz. O aprendiz, ele está fadado ao erro, mas ele tem um esforço. Ele se compromete com aquela mensagem, ele se encanta com aquela mensagem, ele também adora aquela mensagem e ele muitas vezes pisa na jaca. Ele, chuta o pau da barraca, mas ele se arrepende. Ele tenta refazer novamente, ele vai buscar a conciliação. Esse é o discípulo. Nós temos aqui os discípulos todos. Os discípulos eram 12 discípulos, que a gente conhece. Na verdade, eram muitos discípulos, muitos seguidores de Jesus. Mas os 12, olha só, eles são a representação de uma série de não valores, ou de defeitos, não virtudes, que todos nós temos. Todos nós temos. Então você tem lá um discípulo, aquele que questionava tudo, ele precisava tudo ter provas, porque se não fosse nada concreto, muito material, ele não acreditava. Você tem um outro que era muito teimoso, fundamentalista. Pedro era fundamentalista. Ele queria que tudo fosse seguido de acordo com de modo rígido, a religião judaica, com todos os regulamentos seguidos, senão você não seria um justo, senão você não seria um verdadeiro judeu. Lembrando que na época de Jesus não havia cristianismo, o cristianismo surgiu depois, então, porque todos eram judeus. Jesus era judeu, então ele se comportava, ele falava como um judeu. Aliás, vários dos ensinamentos de Jesus, várias máximas que nós repetimos, nossa, Jesus disse. É verdade? Jesus disse, mas ele estava repetindo ensinamentos da Bíblia judaica, que estava lá no Antigo Testamento. Ouvir o que foi dito, os antigos, o que está escrito na lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todos os seus muitos. E amarás ao próximo como a si mesmo. Olha, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é um texto que está lá em Deuteronômio, que é um dos livros do Antigo Testamento. Amarás ao próximo como a ti mesmo, está no livro de Levíticos, que também é um livro do Antigo Testamento. Então Jesus estava reproduzindo. Agora ele diz uma outra lei, assim. Mas eu vos mandarei uma outra lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é uma lei de Jesus. Então a gente vê que há este tipo de entendimento. E existe os apóstolos. Os apóstolos são aqueles que amam a mensagem de Jesus, que se comprometem com a mensagem de Jesus e que já estão, na verdade, já pregando pelo seu exemplo a mensagem de Jesus. Não é à toa aqui no texto evangélico, todas as passagens, as parábolas, a gente escuta assim da seguinte maneira, a gente vai lendo da seguinte maneira, assim, a turba, o Jesus e os discípulos, o discípulo tal, o discípulo tal, E depois, no livro Atos dos Apóstolos, agora eles já são apóstolos. Por quê? Porque depois da crucificação, os apóstolos já assumem os seus papéis. Eles já estão muito mais desenvolvidos, evoluídos, e já passam a pregar a mensagem de Jesus, e eles saem aí pelo mundo todo, fazendo a prática real daquilo que eles aprenderam. Eles deixam de ser discípulos, eles passam a ser apóstolos. Por isso que Lucas depois vai escrever o Ato dos Apóstolos, e não o Ato dos Discípulos, porque eles já se transmutaram, eles já se passaram. Então, identificando esses 4 grandes grupos, olhando para o texto, a gente vai identificando quem são esses personagens, qual a profissão deste, qual é o nome deste, qual o significado desse nome, e a gente vai identificando mensagens maravilhosas que estão ali por trás desses textos. É bem bacana. Muito interessante, Sérgio.
Existem outras maneiras da gente poder ler assim a Bíblia, os Evangelhos, né? Que outras dicas você pode dar aqui para a gente? Olha, Sérgio, existem muitas técnicas para a gente poder fazer a leitura. O que a gente recomenda sempre? Que a gente trabalhe sempre em 4 camadas. Né? Quais são essas 4 camadas de estudo evangélico, estudo bíblico? Primeiro, a gente lê aquilo que está escrito. O que está escrito é o literal, né? Literal. Depois nós vamos para o dicionário e vamos nos transportar para esse ambiente temporal, né, daquela época. Então vamos ver qual é o contexto histórico, social, político, vamos ver quais são o significado daquelas palavras hoje e quais são os significados reais, porque muitas vezes na nossa cultura nós mudamos ou acrescentamos alguns significados a algumas palavras, né? O que o autor quis dizer com aquelas palavras? A gente começa a conversar com o texto. Por que será que o autor escolheu esse verbo e não escolheu outro verbo? Por que será que o autor aqui agora ele está identificando qual é a profissão dessas pessoas? Em outros textos ele não identifica quais são as profissões dessas pessoas. Né? Quais são os movimentos que estão acontecendo naquela história, naquela passagem? Né? Por que o autor ele se preocupou em fazer uma marcação geográfica desse lugar? Né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém simboliza a espiritualidade. Quer dizer, quando você vai para um templo, quando você vai para um local que ele é considerado santo, sagrado, você se está se espiritualizando, você vai se desprendendo daqueles entendimentos, daquelas percepções mais materiais. Jerusalém, no texto evangélico, bíblico, ele há a simbologia daquele lugar onde você está mais próximo de Deus. Né? E você tem Jericó. Jericó é a Miami lá do pedaço. Né? Então, geograficamente, eles estão distantes. Né? Eles estão um mais alto, o outro mais baixo. Olha só, um mais alto, o outro mais baixo. Jericó era a cidade onde as pessoas moravam, os sacerdotes moravam em Jericó, as pessoas ricas moravam em Jericó, era um local mais de prazeres, né? Onde havia os prostíbulos, onde você fazia negócios. Né? Então, quanto mais próximo de Jericó, ou estando em Jericó, significa qual é a simbologia? Você está mais materializado. Você está em Jerusalém, então descia um homem de Jerusalém a Jericó. E era um sacerdote. Por que ele identifica que era um sacerdote? Porque, teoricamente, um sacerdote, você tem a expectativa de que ele vai ajudar lá o samaritano caído. Né? O samaritano, o que é o samaritano? Onde é que é a Samaria? Qual que é a relação política entre judeus e samaritanos? Então a gente precisa estudar geografia bíblica, precisamos também estudar geografia bíblica, senão a gente não tem ideia das proporções do impacto que era uma mensagem disso falada lá por Jesus dentro daquele contexto. Nós temos muitas outras simbologias, né? Então temos uma camada do que está escrito ao literal, temos essa camada que é social, política, religiosa, e a semântica, né? Por que o evangelista ele escolheu essa outra palavra e não escolheu outra? Por que aqui sim, por que aqui não? Nós temos também aí o ambiente simbólico, né? Então existem técnicas que os biblicistas, independente da confissão de fé que professem, identificou-se determinados padrões de palavras que têm uma simbologia específica no contexto judaico daquela época. Por exemplo, né, os pés. Os pés, eles sempre simbolizam o sentimento. Então, sempre quando aparece alguma coisa relacionada aos pés, Jesus lavou os pés, né, dos discípulos lá da lavagem. Ele está lavando, ele estava prestes a ir, né, para a crucificação, lá na Santa Ceia, está lá no Evangelho de João. Né? O que é lavar os pés? Né? Quando Pedro ele se recusa, não, Jesus, você não lavará meu pé. Ele está querendo dizer o seguinte, falou assim, não, meus sentimentos já são limpos. Por quê? Porque eu sou puro, porque eu cumpro todos os rituais. Né? Então, olha só, subir e descer, está em Jericó, está em Jericó, está em Jerusalém. Né? Zaqueu, ele era um homem
como diz o texto, de estatura baixa? Por que o evangelista foi descrever que ela é uma estatura baixa? Por que que em outros textos o evangelista não se preocupou em colocar que era um homem de estatura baixa? Porque ele está dizendo que o seu modelo mental, o seu comportamento é baixo, porque ele era um publicano corrupto. Quando ele quer conhecer Jesus, o que que ele faz? Ele sobe no sicômoro, ele sobe na figueira, ou seja, ele elevou o seu padrão mental. Ele fez a sua ligação, como nós fazemos na casa espírita, como se é feita nas igrejas, nos templos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Olha, estou saindo de uma zona geográfica, simbolicamente, mais baixa, mais mundana. Estou indo para Jerusalém, na minha casa mental. A casa, todo o ambiente que ocorre, que aparece no Evangelho, sempre que se refere a um recinto, a uma casa, a um prédio, os evangelistas eles estão querendo se referir à nossa casa mental. Lá no livro Nosso Lar, salvo engano, existe um capítulo em que André Luiz ele vai falar sobre a casa mental. E essa questão dessa ambientação. Jesus, quando ele falando a respeito da oração, retira-se no seu quarto íntimo. O que é o quarto íntimo? É um recinto. Quarto íntimo é a nossa casa mental. É para dentro, para que a gente possa averiguar lá dentro. Né? Nesse nosso momento agora de pandemia, qual que é o nosso convite? Que nós nos resguardemos nas nossas casas, nos nossos prédios. Simbolicamente, o que será que os céus estão querendo nos dizer? Que a gente nos recolha na nossa casa mental, para que a gente possa reavaliar aquilo que de fato faz sentido, aquilo que de fato é significativo aqui para a gente. Como diz naquele livro lá, O Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. O que é essencial agora para mim? Então, eu retirado ou isolado, eu num ambiente de deserto. Olha, o deserto ele é um ambiente, ele é uma representação de um ambiente. Quem está no deserto, ele escuta o barulho do silêncio. O silêncio, ele diz. O silêncio fala, porque você está no deserto. Então, veja bem, toda esta representação, subir, descer, a casa mental, a aliança. Aliança, o que é aliança? Aliança é uma simbologia que representa uma ligação, um vínculo, um laço muito estreito de dois seres com imensa afetividade. Então, toda vez que se fala no ambiente evangélico a respeito de um casamento, no casamento, a noiva, o casamento se refere a isto, nós precisamos ler, aqui tem coisa falando de aliança com Deus, de aliança com a palavra de Jesus. Então, aí existe aliança, o casamento. Então, quando a gente vai olhar a parábola lá naquela passagem da mulher samaritana, quando a gente vai olhar as bodas de Caná, onde há acontecendo um casamento, quando a gente vai lá para os textos do Antigo Testamento, onde se diz que há um casamento, o casamento aqui com Deus. E o que pode corromper uma situação de casamento, de uma pureza de sentimentos? Os sentimentos mundanos. Então, nós temos aqui, por exemplo, a questão da prostituta. A prostituta é aquela que se deita com vários, é aquela que não tem uma fé muito firme. A mulher adúltera, aquela que trai aquela confiança com Deus. O que é a mulher adúltera? Mulher adúltera, nós temos uma outra representatividade lá na parábola do filho pródigo. Olha, estava junto do pai, junto do Deus, mas ele quer as questões mais mundanas. Então, ele é um adúltero. É um adúltero, ele quer ter prazer com outra pessoa que não seja Deus. Então, se a gente vai analisando esses aspectos, tudo isso fica muito rico e a gente consegue enxergar a verdade espiritual, que é a quarta camada. Parte literal, contexto histórico, político, semântico e tudo mais, os símbolos
E por fim, nós traímos aqui uma lição espiritual. E aí nós trazemos isso para nós, né? Para nós. Porque o que nós podemos dizer, Sérgio? A história do Antigo Testamento, a história do Novo Testamento, ela é uma fotografia de todos nós. Então é um equívoco quando nós olhamos para uma passagem, um texto, e nós achamos que são eles e nós somos outros. Né? O exercício é fazermos quem somos nós neste momento, ao longo do dia ou na nossa vida. Em que momento eu sou o fariseu, em que momento eu sou o discípulo, em que momento eu sou a turba, em que momento eu sou o apóstolo, em que momento eu sou a mulher adúltera, em que momento eu sou o publicano, né? E tudo mais. Né? Em que momento que eu sou a turba? Qual a qualidade das mensagens que eu passo no meu WhatsApp, que eu posto no meu Facebook, que eu me encanto, mas de repente lá eu estou me revelando a minha essência. Mas eu não sou só uma essência ou do bem ou do mal, a gente é um mix, né, de sentimentos, de emoções. Nós já evoluímos bastante, a gente tem que olhar não só aquilo que falta para a gente, mas a gente tem que olhar também tudo que a gente já veio, atravessou e a gente evoluiu. Então, olhar para toda a simbologia, a gente vai enxergar um universo de conhecimento, de beleza, de singularidades, de poesia no texto evangélico. Nossa, Sérgio, realmente isso aí é muito rico, muitas informações aqui importantes. E olha, o pessoal aqui da Mocidade Espírita daqui, do grupo de estudos espírita do Dr. Eduardo Monteiro, o Douglas, todo o pessoal, toda a galera, estão te mandando um grande beijo e tudo mais, e pedindo que você comentasse conosco a questão da simbologia dos números, porque parece que, segundo eles estão dizendo, os números eles são bastante simbólicos, né? Você pode dizer isso pra gente, mas não agora. Acabei de receber aqui no nosso ponto eletrônico, nosso diretor está pedindo um breve intervalo para os nossos reclames comerciais. Então já já você responde, tá bom? Um momentinho só, o nosso intervalo, e já já a gente volta. Paulo de Tarso já nos dizia: somos todos cercados por uma multidão de testemunhas. Romanos 12, 1. Precisamos aprender a amá-los. Por isso, estude conosco, estude Unimédium, a Universidade do Bem. Estude bem, estude o bem. Unimédium, que brilhe a vossa luz. Um abraço também para todo o pessoal da Mocidade, todos os tarefeiros aqui do grupo Espírita Dr. Eduardo Monteiro, né? Posso beber essa água daqui? É água? Aqui. Obrigado, hein? Fluidificada, maravilha. Bom, gente, aqui a respeito dos números, né, a gente sempre comenta muito na Tribuna Espírita, né, o que é mais, o famoso 70 vezes 7, então a simbologia do 7, do 70. O 7 ele tem aquela simbologia da plenitude, aquilo que está completo, aquilo que já foi completado. O 70 ele tem a simbologia daquilo que ele é indefinido, ele é múltiplo, ele é infinito. Então, toda vez que a gente encontrar na Bíblia, no Evangelho, o número 70, a simbologia é essa, que a gente encontrar no número 7 é essa. Mas existem outras simbologias, né? O 12, por exemplo. O 12 é a 12ª do alfabeto hebraico, né? E é interessante que até a grafia, é interessante no alfabeto hebraico, que a grafia de cada letra, ela também tem uma simbologia, um significado muito grande, né? Eles não têm números no alfabeto deles, eles têm somente as letras, e dependendo da posição em que essas letras estão, você tem uma simbologia. A 12ª letra do alfabeto hebraico é o Lamed. O Lamed ele é escrito assim como se fosse assim, você tem um pauzinho, depois tem uma curvinha, ele desce. Ele parece um cajado de um pastor, né? O que é um pastor? O pastor é uma liderança de alguém que está bastante evoluído do ponto de vista espiritual, porque ele é humano e você tem ovelhas que ainda são muito ingênuas.
ainda são muito infantis, algumas até rebeldes, né, que se afastam, né, lá do rebanho. O pastor ele vai pastorear, ele vai trazer a ovelha, ele vai colocar no seu ombro, né, nenhuma se perderá. Né? Essa é a questão, a simbologia aqui Mas o 12, por conta disto, eu também simbolizo o quê? A liderança, né? Os 12 apóstolos, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, né, queriam povoar o resto do mundo. Então traz muito esse significado de liderança. Os 12 apóstolos que tinham um potencial já de liderança e depois de fato se efetivam como potencial de liderança. E uma outra característica que a gente tem também no 12, junto da liderança, é a questão da simplicidade, que é o oposto do complicado, né? Não é o simples porque é pobre, mas ele não é complicado. Jesus era muito simples, ele era um pastor, né? Deus é o meu pastor, né? E nada me faltará e tudo mais. Então, essas são as características do 12. E mais um exemplo para a gente ilustrar aqui também, o 40, né? O 40 tem uma representatividade, uma presença muito grande, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Olha só, Deus fez chover 40 dias e 40 noites, né? E aí os animais, Noé, a família, então foram lá se preservar porque eles acreditavam em Deus, tal e tudo mais. Moisés, ele passou 40 dias de jejum no Monte Sinai, né? 40 dias. Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto. Só que ele fez o oposto do que aconteceu com o povo hebreu. O povo hebreu, né, na travessia, depois que atravessaram o Mar Vermelho, eles peregrinaram 40 anos pelo monte, pela península do Sinai, até chegar à Terra Prometida. O que acontece? Deserto. Olha lá o deserto, né? Convite à introspecção. Diversos episódios acontecem durante essa peregrinação, né? Vários tentam se desviar do caminho de Deus, vêm os profetas, você tem diversas situações chamando a atenção para a retomada do caminho de Deus, né? E foram 40 anos aqui assim acontecendo. Então, passando por diversos tipos de tentação. Quando Jesus passa 40 dias e 40 noites, ele é tentado, né, pelo que é supostamente dito aqui, o demônio, o diabo, Lúcifer e tudo mais. Ele passa pelas mesmas tentações que todo o povo passou, só que ele supera todas, né, como se fosse o ensinamento, porque ele é o pastor, ele é o guia e exemplo, né? Por que ele é nosso guia e exemplo? Ele é guia porque um guia só é guia se ele já foi e voltou várias vezes por aquele mesmo caminho. Ele conhece o caminho, todas as nuances, os buracos, os perigos, né? Então Jesus é um espírito extremamente evoluído. Ele já sabe de todas essas nossas perrengas, todos esses nossos melindres, de diversas encarnações, desde aquelas mais antigas, a atual, até a próxima, as próximas que a gente vai ter, né? Então ele é guia. E ele é modelo, porque ele é a base real e concreta daquilo que nós podemos nos basear para que a gente não perca as nossas referências. Por isso que ele é guia e modelo. Mas também a gente tem aqui Elias. Elias passou 40 dias e 40 noites caminhando até o Monte Horebe, onde você tem aquela passagem lá da caverna de Elias, né? E assim por diante. A quaresma, nós estamos passando, que a gente diga, quaresma. E o que significa, então, o 40? O 40 são fases em que nós somos forçados ou obrigados ou nos colocamos em situações de grandes mudanças, de grandes transmutações íntimas. Nós passamos por terrenos áridos, nós passamos por adversidades, nós passamos por situações que nos provocam, nos exigem uma introspecção. Quarentena é o que nós estamos passando aqui agora. Então, o 40 tem toda esta simbologia, como 12, como 7, cada uma delas tem uma mensagem espiritual por detrás. Interessante, Sérgio, porque esses textos, né, tudo que a gente estuda, sempre se dá
sempre um ar muito sagrado, né, a respeito disto, né, mas parece que aqui no Espiritismo e o próprio Kardec, ele teve bastante interesse mesmo, né. É interessante, né, você falar nessa expressão aqui, o sagrado, né. Olha só que o Kardec, ele fala aqui no item 27 da introdução no Evangelho segundo o Espiritismo, né. Ó, está na introdução, já começa a obra para poder explicar a importância da questão do estudo bíblico evangélico. Então, olha só o que ele escreve, ele diz assim, olha, muitos pontos dos evangelhos, todos os evangelhos, 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia, Antigo Testamento, ele está querendo também incluindo, e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo até irracionais, por falta da chave que faculte que tenhamos neles o verdadeiro sentido. Então, se há um verdadeiro sentido, há um falso sentido, né? E ele diz que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, ele não fala poucos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros. Ele fala muitos. Então, isso deve dar uma importância bastante grande para aquilo que a gente vai estudar, que a gente vai daí tomar contato no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz aqui, olha como ele separa, muitos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros. Porque os autores sacros não são só esses cristãos, ou do Antigo Testamento, da ideologia ou da cultura judaica, né? Os sacros, Jesus e Deus, e Jesus, que é o nosso governador espiritual do orbe, ele mandou diversos outros autores, bem antes dele, 2.000, 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, trazendo essas verdades todas. Então, quando a gente vai olhar lá no Bhagavad Gita, quando a gente vai olhar lá no livro dos Vedas, quando a gente vai olhar em uma série de ensinamentos que são ancestrais, muito antes até da existência do povo hebreu estar habitando aqui a Terra, são autores sacros. Por que são sacros? O que é uma coisa sagrada, uma coisa sacra? Sacra significa separado para Deus. Se eu tenho uma arte sacra, é porque ela está relacionada a alguma relação dos seres com Deus e de Deus conosco. É uma arte sagrada, separada, uma comida sagrada. Né? A Bíblia é sagrada. Por que sagrada? Porque são textos, são palavras, são passagens que se reportam a Deus. Né? Então, quando nós temos aqui qualquer atitude que nós tomamos, pensando numa relação com Deus. Pode ser até uma relação equivocada, não, Deus castiga, mas se eu separei alguma coisa para Deus, isso é uma atitude sacra, uma atitude sagrada. Eu deixo de falar mal do meu vizinho, porque Deus, isso não é simpático a Deus. Se eu fizer isso, eu não estou demonstrando o meu amor, meu respeito, meu entendimento por Deus. Então, estou tomando uma atitude sagrada, porque né? Isso é sagrado, foi separado por Deus. Uma roupa, a veste, quando você vai para os templos, você tem uma veste sagrada. Por quê? Porque são vestes que estão separadas para você ter um relacionamento com Deus. No Espiritismo, nós não temos especificamente esta simbologia, né? Da questão das vestes, do espaço, mas até a intenção de decoração ou não decoração de um centro espírita, isto é sagrado. Por quê? Vamos prezar pela simplicidade, né? Não ser nada que ostente demais, né? Conforto, né? Funcionalidade, mas não de ostentação. Então, esse próprio comportamento é um comportamento sagrado. Quando nós temos qualquer atividade, ofícios desta natureza, que são separados para Deus, nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo um sacro ofício, um sacrifício. Quando nós deixamos de fazer coisas mais ligadas ao mundo, seja no comportamento, de maledicência e tudo mais, nós estamos fazendo um sacrifício. Se nós estamos deixando de cometer os nossos excessos,
em função de nós, por nos amarmos e também em reverência e em consideração ao que a espiritualidade nos fala, nós estamos fazendo um sacro ofício, porque um sacrifício, né? Interessante isso, né? Então mas aí Kardec, nessa passagem, ele nos fala ainda o seguinte: muitos dos pontos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sacros, em geral, só são ininteligíveis, parecendo até irracionais por falta de uma chave. Qual que é a chave? Olha, Jesus é a porta, né? Jesus é a porta. O espiritismo, os conceitos espíritas, não é ser espírita, de ir frequentar o centro espírita. São os conceitos espíritas, né? Que é a crença num único Deus, na existência de Deus, de que há mundos, que há pluralidade dos mundos, que Deus não é um Deus só da terra, não é um Deus só dos terrenos. Deus, ele está em todo o universo, ele criou o universo, as galáxias, as nebulosas, muitas galáxias são mais, né, são bilhões, são zilhões de galáxias no universo. Já se fala a ciência hoje nos pluriversos. Então Deus é um pouquinho mais do que a gente costuma mentalizar, humanizar, reduzir, né, economizar. Deus, a gente precisa pensar um pouquinho mais grande, né, a respeito aqui de Deus. Então, a gente tendo entendimento dessa existência desse ser superior, que tudo regula, soberanamente bom, soberanamente justo, misericordioso, onipresente, onisciente, imaterial. Deus não tem olhos, Deus não tem boca, Deus não, né? Então, Deus não pode nem maldizer, porque nem boca tem, né? Quando a gente começa a olhar para esses conceitos, que existem dois planos, um plano mais espiritual e um plano mais material, que a comunicabilidade entre esses planos, né, e de uma lei de ação e reação, de causa e efeito, esses conceitos espíritas, eles juntos são conceitos espíritas. Várias religiões têm diversas desses conceitos, né? Mas o Espiritismo ele nos traz isso de uma forma que nos auxilia o entendimento para que nós tenhamos uma fé raciocinada, para que nós não sejamos joguetes de mistificações, né? De nada muito místico, de nada que engane a nossa razão. Nós temos que ter os nossos sentimentos de fé, mas a gente também precisa ter lucidez. Jesus, sobretudo, ele era um homem bom, e ele era lúcido. E nós, né, as pessoas que nós admiramos, que são as lideranças de amor, de paz, um Gandhi, um Martin Luther King, uma Madre Teresa, uma irmã Dulce, Zilda Arnes, eles são pessoas que são lúcidas, são firmes, um Chico Xavier, né? Um Divaldo Pereira Franco, um Eurípides de Barçanufo. O que a gente vê na história deles? Pessoas fortes, pessoas lúcidas e pessoas que não se enganam com qualquer coisa, né? Então isso aqui é o importante que nós podemos aqui enxergar e encontrar aqui no Espiritismo, tá? Ótimo, Sérgio. E olha, agora já estamos chegando nos nossos momentos finais. E eu queria só te perguntar, fazer a última pergunta, que você pudesse depois aqui encerrar aqui para a gente. Sérgio, por que essas verdades todas, elas não foram postas para a gente ao nosso alcance durante aqui a nossa existência? Existe alguma razão para isso? Olha, Sérgio, Kardec lhe fez exatamente essa mesma pergunta, está lá no Livro dos Espíritos, na questão número 628, né? O Kardec lhe pergunta aqui assim para os espíritos: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os espíritos respondem: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. E é verdade. É como nós, você não vai dar um cálculo diferencial, você não vai dar uma matriz para uma criança que está ainda aprendendo as 4 operações. Você não cozinha um pernil, uma carne mais dura de bate-pronto. Você precisa fazer isso lentamente.
Então já é da natureza que as coisas elas venham se desencadeando e vem numa espiral. Você está num nível, você volta para o mesmo nível, só que no nível acima. Você volta para o mesmo ponto, só que no nível acima. Do mesmo modo como a nossa evolução. Nós temos muitas ainda dificuldades, muitas resistências, mas o que importa é que a cada existência a gente está subindo aqui um nível, a gente está, né, mudando de fase, né, para que a gente possa ir se adaptando, se aclimatando, né? A gente pode ir se adaptando aos diferentes níveis de atmosfera espiritual, mental, aonde nós vamos nos sintonizando. Então é natural que isto ocorra. Naquela época havia-se uma compreensão, hoje há uma outra compreensão. Se a gente for ver na ciência, isso ocorre da mesma forma. O que se acreditava antes, que a Terra era o centro do universo, depois é o céu, o Sol é o centro do universo, depois a gente vai ver que era a Via Láctea e depois existem muitas outras galáxias. Isso é natural que ocorra. Então, é por conta disso. Queria, então, só finalizar agradecendo aqui a todos pela presença, pela sua paciência, né, e que possamos nos encontrar aqui em outra oportunidade, tá bom? Fiquem todos com Deus, né? Obrigado, viu, Sérgio, pelo convite. Ótimo, gente. Então estamos aqui, chegamos aqui ao final, nosso tempo já está estourado. Espero que você tenha gostado, espero que você também tenha gostado, Sérgio. Nos acompanhe aqui no nosso canal da Família Gedem. Então você já sabe, né? Se você gostou, você se inscreva aqui no nosso canal, você dá um pitoco no sininho e espalhe o boato. Beijoca para vocês. Até a próxima.